Glória a Deus. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 30. Gênesis capítulo 30. A partir do verso de número 1. Se você achou, diga amém. Diz assim: Raquel, percebendo que não podia tornou-se, acho que está falhando, ligar com fio, né? Vou continuar com esse aqui, ó, com o amarelo. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: Faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: Acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: Eis minha serva Bilhá, tem relações com ela e que ela dê a luz sobre os meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Vamos ler o verso número 9 também. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e deu também por mulher a Jacó. Zilpa era serva de Lia e gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: Bem-aventurada sou, e ela deu o seu nome de Gade. Agora vamos ler, vamos pular mais um pouquinho. Vamos para o verso de número 14. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rubem encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: Dar-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe contestou: não é o bastante que me tenhas tomado o marido e queres também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel lhe propôs: Pois bem, que Jacó durma contigo esta noite, e em troca das mandrágoras de teu filho. Vamos ler agora o verso de número 21. Depois deu à luz ainda uma filha, pôs-lhe o nome de Diná. Então Deus, verso 22, se lembrou de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz a um filho, e exclamou: Deus tirou das minhas costas toda humilhação. E deu a ele o nome de José, profetizando: Que Yahvé, o Senhor, me dê outro filho. Amém? Somente até aqui. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, fale aos nossos corações,
pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações nessa noite. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Que o Teu Espírito Santo venha me capacitar nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, nós vamos caminhar devagar, tá bom? Mas a gente vai chegar em algum lugar. Então, tenha paciência e preste bem atenção em tudo aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração nessa noite. Na última semana, nós tivemos início a nossa série de mensagens sobre o tema da idolatria, né? E dos ídolos. E nós podemos afirmar que este assunto ele é muito extenso, né? Ele pode ser exposto, compartilhado a partir de muitos pontos de vista e com focos diferentes. Então, eu estou dizendo isso para reforçar que a gente, aqui enquanto pastores dessa igreja, a gente não tem a pretensão de ser exaustivo nesse assunto, ou seja, dizer tudo o que se é possível dizer sobre o tema, né? Então, mas a gente vai tentar, na medida do possível, falar tudo aquilo que o Senhor nos impelir, nos impulsionar. Amém? E na última semana, né, através da pregação do pastor Ramilson, a gente lançou um fundamento sobre esse tema. E o Ramilson disse aqui que o dicionário da Bíblia Almeida vai dizer que adoração a ídolo é proibida por Deus e que Deus proíbe a adoração de qualquer imagem. Amém? O Ramilson disse na semana passada que Timothy Keller, um escritor muito conhecido, vai dizer que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. E Calvino também vai falar algo muito nesse sentido, muito próximo. E nós dissemos aqui que um ídolo é tudo o que passou do status de bom para crucial na nossa vida. Então, tudo aquilo que saiu do lugar de bom e passou para um status crucial tem possibilidade de virar um ídolo na nossa vida. E o coração do homem, então, ele toma coisas boas, como carreira, sucesso, amor, bens materiais e até família, e delas faz seus bens últimos, né? O nosso coração, ele diviniza, torna divino essas coisas como se elas fossem o centro da nossa vida. E partindo desse fundamento, a gente vai tentar nessa noite expandir um pouco mais o assunto, chegando a um conceito de ídolos do coração. Você pode repetir isso comigo? Ídolos do coração. Ídolos do coração. E a gente vai tentar trazer exemplo de não, até certo ponto pode até mesmo revelar uma idolatria moderna, uma idolatria atualizada, né? Ou uma idolatria contextualizada dentro do nosso tempo. E para isso, a gente vai fazer menção a essa história que nós lemos aqui, de Jacó e suas esposas Lia e Raquel. O texto, ele se mostra até mesmo rico, né, para exemplificar para a gente os ídolos que surgem no nosso coração e, ao mesmo tempo, mostrar o que era de nós diante dos ídolos e até mesmo diante do próprio Senhor Deus. Então, a Bíblia nos conta que Jacó, por orientação de seu pai, Isaac, e aí depois os irmãos podem meditar nessa história que tem início lá no capítulo de número 29, 28 de Gênesis e vai até o 35. Tá? Então, é uma história comprida. A gente vai tentar resumir ela aqui em poucas palavras. Então, a Bíblia nos conta que Jacó, por orientação do seu pai Isaac,
ele vá até a cidade de seus familiares e encontre lá uma esposa de dentro da sua família, do seu parentesco. O que nós sabemos que nessa época era permitido, né, dentro do contexto é. Jacó, ele viaja, acho que está falhando de novo. Então, quando Jacó viaja para a cidade de Padã Arã, que é onde estão os familiares de Rebeca, ele encontra ali um poço onde os pastores traziam o rebanho para beber água. Quando Jacó avista o poço, logo ele vai perguntar aos irmãos, aos homens, né, que estão ali, se alguém conhecia Labão, né, que era parente de Rebeca. E os homens que ali estavam vão dizer que conheciam. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jacó conversa com eles e pergunta como que está Labão, como é que está a sua situação, vai dizer que logo em seguida Raquel, filha de Labão, que era uma pastora de rebanho, né? Ela chega para dar água ao rebanho do seu pai. E Jacó, então, ele se aproxima de Raquel e ajuda ela a dar água ao rebanho do seu pai. E o texto bíblico vai dizer que Jacó deu um beijo. E em seguida, ele, muito emocionado, começou a chorar. E então ele revelou a Raquel quem ele era, né? Que ele era parente do seu pai. Então Raquel, ao ouvir essa história, ela sai correndo para sua casa para dizer para o seu pai Labão o que havia acontecido. E Labão, quando ouve Raquel contando que encontrou com Jacó na beira do poço e que Jacó era parente deles, de família, e que Jacó havia ajudado ela e beijado ela, não sei qual foi o detalhe da conversa, mas a Bíblia diz que Labão vai ao encontro de Jacó, abraça ele, recebe ele bem, e Jacó fica mais ou menos um mês ali trabalhando para Labão. E Labão chega para Jacó e fala assim: meu, você é meu parente, mas você não precisa, tem como você ficar trabalhando para mim de graça? Me fala aí quanto que custa o seu salário, quanto que eu posso te pagar? E Jacó vira para Labão e fala assim: ó, vou trabalhar 7 anos para você e você me dá a sua filha Raquel em casamento. Aí, ó, fechou o acordo então, 7 anos de trabalho. Quando chega o tempo de Labão cumprir a sua promessa de dar Raquel em casamento, na noite da casamento, na noite de núpcias dele, Labão, ao invés de enviar Raquel, enviou Lia, que era a filha mais velha. E o Jacó não se deu conta, só se deu conta depois. Então ele chega para Labão e pergunta: por que o senhor me enganou? Por que você mandou a Lia e não a Raquel? E Labão vai dizer para ele assim: ó, aqui na nossa cidade, nós não podemos, ou nós não temos o costume de casar primeiro a filha mais nova e depois a filha mais velha. Primeiro tem que ser a filha mais velha. Aí Jacó entra em mais um acordo com ele e fala assim: então tá bom, então eu vou trabalhar por você mais 7 anos, né? E você me dá Raquel. E aí, pelo texto bíblico, logo em seguida, Labão vai lá e dá Raquel para Jacó. E Jacó trabalha, no final de tudo, 14 anos para Labão pelas suas 2 filhas.
E aqui o texto que nós lemos já, o capítulo de número 30, já está falando da vida deles enquanto família. Jacó já casou, já está com as duas mulheres, né? Vivendo lá. E qual que é o ponto, né? O capítulo 30 aqui nós um pouco de como essa família está vivendo, né? Como esse momento está acontecendo. A história vai nos mostrar que elas, as esposas de Jacó, tanto Lia quanto Raquel, que eram irmãs, elas viviam em rivalidade, em competição entre elas. Lia, que era a filha mais velha, não era tão bonita quanto Raquel. Quanto Raquel, porém Lia, ela era fértil, ou seja, ela tinha fertilidade, e Lia tinha filhos. Já Raquel não conseguia engravidar. E Lia tinha a esperança, né, de ter o amor do seu marido, da mesma forma que ela via que Jacó tinha por Raquel, porque Raquel foi a primeira paixão dele. Ela tinha a esperança que, à medida que ela fosse engravidando, esse amor seria o mesmo, né? Da mesma forma, o mesmo brilho nos olhos. E aí Lia acaba vivendo a sua vida em torno de alcançar esse pleno amor de Jacó por ela. Então ela vai fazer de tudo para ter filhos e através desses filhos ter o pleno amor de Jacó. Amém até aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, já ao contrário, Raquel era linda, mas ela era estéril. E ela acreditava que se só sentiria completa se ela também tivesse filhos. Que o amor do seu marido, a forma como Jacó tratava ela, ainda não era o suficiente. Para ela viver esse amor de forma plena, ela queria ter filhos. Então, uma não é tão bonita, mas é fértil, está dando filhos e acredita que por esses filhos ela vai alcançar o pleno amor do seu marido. A outra é bonita, sempre chamou atenção, né? O texto bíblico vai dizer que ela tinha porte, que ela tinha formosura, né? Mas não conseguia engravidar. Então ela tinha também esse sentimento que só seria plenamente feliz junto do seu marido se ela tivesse filhos. E aí, tanto em Raquel quanto em Lia, nós podemos perceber ídolos do coração. Lia já tinha 4 filhos. E quando viu que não conseguia mais engravidar, o que ela faz? E dá a sua serva para que Jacó tivesse relação com ela e então tivesse mais filhos. Não estava satisfeita ainda, ela precisava de mais filhos. E tudo isso para garantir a sua. Quando a gente olha para. Eu vou trocar o microfone, porque está falando. Quando a gente olha para Raquel, eu anotei algumas atitudes aqui da Raquel que vai nos ajudar a entender. Raquel chega ao ponto de, primeiro, fazer um trato com Lia, em que, e nós lemos esses versículos aqui no capítulo 30, em que as mandrágoras que um de seus filhos achou no campo, fosse dada a Raquel, por uma noite de amor com Jacó. E o que vem a ser essas mandrágoras? Eles acreditavam, havia uma crença de que essas ervas, elas eram afrodisíacas e que essas ervas, elas poderiam ajudar na fertilidade. Então, quando Rubem, filho de Lia, volta do campo com as mandrágoras, Raquel
cresce o olho naquilo e fala assim, me dá essas ervas que podem servir, que têm o conceito, que têm a ideia, que têm a crença de fertilidade, e você deita com Jacó essa noite. Até aqui, Raquel ainda não tem filhos. Então, subentende que ela acredita que essas mandrágoras poderia trazer para ela a fertilidade. E isso aponta para um pensamento idólatra. Raquel também chega a fazer o seguinte, ela chega a dizer para que Jacó desse filhos a ela, senão ela morreria. Aí aqui os filhos passam, aí eu volto no conceito que o Ramilson disse semana passada, do status de bom para crucial. Sem isso, ela não viveria. Dai-me filhos, senão morrerei. Né? Por mais que seja uma expressão exagerada, mas ela diz isso. Ela se expressa dessa forma. São as palavras escolhidas por ela para trazer o que está dentro do seu coração. Dai-me filho, senão morrerei. Então está passando do status de bom para crucial. Deus ainda tem misericórdia e graça e abençoa Raquel. E as palavras de Jacó, eu creio nisso, elas têm extrema importância, porque quando a Raquel vai dizer isso para Jacó, dai-me filho, senão morrerei, Jacó vai responder para ela assim, por acaso eu sou Deus, que te tornou estéril, ou que não permite você ter filhos? Jacó reconhece que é o Senhor Deus quem abençoaria ela. E aqui nós podemos dizer que Jacó tem um histórico, né, em sua família. Porque Sara também era estéril. E os irmãos conhecem a história de Sara, que na sua velhice o Senhor a abençoou. O Senhor cumpriu a promessa sobre a família deles. Né? Nasceu Isaac, filho da promessa. E Isaac gerou Jacó. Amém, irmãos? Então, na história deles, há um sentimento de Deus, de um Deus que pode trazer à existência aquilo que não existe e aquilo que é impossível. Raquel também, ao ter o seu primeiro filho, nós lemos aqui, no lugar da satisfação e da gratidão, no momento que o filho dela nasce, ela pede mais filhos. No lugar da gratidão e da satisfação, ela pede mais filhos ao Senhor. E ela até engravida, porém ela morre no parto do seu segundo filho. E o seu segundo filho vai levar o nome de Bonome, que quer dizer filho da minha tristeza e da minha dor. Porém, Jacó, o seu marido, depois da morte de Raquel, nesse parto, ele muda o nome do filho para Benjamim. E Benjamim dará origem lá na frente à tribo de Benjamim, onde também está a descendência do apóstolo Paulo. Ou seja, Deus, em sua bondade, ele age com misericórdia e graça, abençoando tanto a descendência de Raquel quanto a descendência de Lia. E aí mais uma atitude de Raquel que vai levar a mostrar o coração dela. Quando Jacó decide ir embora com suas esposas, aqui já depois de 14 anos, trabalhando pela vida delas, e mais 6 anos, 4 anos, 5 anos, se não me engano, trabalhando ali, cuidando do rebanho do seu sogro, Jacó agora decide ir embora e voltar lá de onde ele veio, lá para a terra dos seus pais. E Jacó decide levar suas esposas, filhos, seus servos,
E Labão, o pai da esposa de Jacó, ele fica bravo quando ele sabe que Jacó fugiu de madrugada, sem falar com seu sogro. Ele simplesmente pegou e foi embora. E aí Labão vai atrás de Jacó para entender o porquê que Jacó fugiu, voltou para sua terra sem falar com o sogro. E qual que é o ponto aqui, adiantando a história para a gente chegar no ponto mais prático dessa mensagem? O ponto aqui é que Raquel, quando ela vai sair de perto do seu pai, ela leva consigo, com ela, escondido, os ídolos do seu pai. Ela leva as estátuas do seu pai escondidas. Ela entra na tenda do seu pai, pega as estátuas, esconde e leva as estátuas dos seus deuses. E aqui, mais uma vez, está se revelando um coração envolto na idolatria. E aí nós percebemos que não é somente a questão das imagens esculpidas pelas mãos dos homens. A gente percebe que é uma idolatria que está envolvida no coração. Quando o seu pai vai atrás dela, ela ainda conta uma mentira, irmãos. Quando Labão chega até onde eles estão e fala para Jacó: roubaram os meus ídolos, roubaram as minhas imagens. E aí Jacó, sem duvidar, fala assim: olha aí, vê se você acha alguma coisa. E aí Labão procura e não acha nada. Por quê? Porque ela escondeu na sela do cavalo, onde se montava em cima, e ela vira para o pai dela e fala assim: meu pai, me perdoa, porque o senhor não vai poder mexer aqui não, porque eu estou naqueles dias de mulher. E ela não estava, mas era uma mentira. Para que ela pudesse não entregar os ídolos. Pensa, ela está saindo, ela sempre viveu sobre a proteção e perto do seu pai. Na hora que ela vai para um lugar mais longe, mais distante, a primeira coisa que ela vai fazer, mesmo Jacó tendo dito para ela que somente Deus poderia abençoar para ela ter filhos, ela vai lá e pega os ídolos do pai. Por quê? Porque é um coração que está envolto dessa idolatria. Ela tem uma tendência a ter esse coração. Bom, feito todas essas considerações sobre a vida deles, eu quero reafirmar com os irmãos que o conceito de ídolos do coração está relacionado a tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus em nosso coração. Tudo aquilo em que colocamos nossa fonte de satisfação, de alegria, de propósito de vida, aquilo que colocamos como crucial, que não é o Senhor Deus. Tudo aquilo pelo qual podemos dizer que sem isso, se eu não tiver isso, morrerei. Ou seja, a vida não faz sentido, a vida ela perde a graça, ela perde o sentido, ela perde a razão. E quando nós entendemos isso, percebemos que não são somente as imagens que são idolatria. O conceito de ídolos do coração expande totalmente esse assunto, ou seja, abrange, expande, aumenta. E a Bíblia vai nos advertir diversas vezes sobre a idolatria. E aí eu até anotei alguns exemplos aqui, não vou entrar para a gente ganhar tempo, mas em 1 João, no capítulo 5, verso de número 21, João vai dizer: guardem-se dos ídolos. Lucas também vai dizer: olha, onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 20, também vai falar da idolatria.
Romanos, no capítulo 1, vai descrever ali a condição da humanidade, né? Vai dizer que o homem trocou as coisas criadas, trocou o Criador pelas coisas criadas. E aí, na semana que vem, nós vamos entrar nesse ponto para falar da nossa natureza pecaminosa. Mas o ponto é que a Bíblia nos adverte diversas vezes sobre a idolatria. E aí, outra observação importante é que nem todo ídolo do coração, ele já é algo ruim. Ele pode ser algo bom, mas que passou a fazer mal quando começou a ocupar um lugar indevido dentro do nosso coração. Quando temos ídolos no nosso coração e nos deixamos dominar por eles, podemos dizer que nos colocamos como escravos desses ídolos. Eles consomem o nosso tempo, a nossa alegria, a nossa satisfação e pode nos levar à morte espiritual. Amém? Então, o conceito de ídolos do coração não está mais agora falando de imagens, de escultura, mas está falando de tudo aquilo que ocupa no nosso coração um lugar que é somente de Deus. E quando isso acontece, esses ídolos fazem com que a gente se torne escravos. Eles tomam o nosso tempo, a nossa alegria, a nossa dedicação, a nossa vontade de viver e ocupam um lugar que não deveriam ocupar. E não necessariamente isso já é algo ruim, às vezes começa como uma coisa boa, mas isso toma uma proporção dentro de nós que passa a ser ruim, e isso nos leva à morte espiritual, a esfriamento espiritual. Aí temos alguns exemplos que eu anotei aqui, olha que interessante. A busca pelo corpo perfeito. Passamos do ponto da saúde para o ponto da obsessão. E já não podemos mais ver um espelho e ficamos admirando o nosso corpo físico. Então, a gente começa a praticar exercício com o objetivo de ter saúde. E isso é bom, isso é maravilhoso, porque estamos cuidando do templo. Mas essa busca também pode se tornar um ídolo quando nós passamos do ponto da saúde para o ponto da obsessão. E há pessoas que não podem mais ver um espelho que elas ficam se admirando. Olha o meu bíceps, olha a minha coxa, olha não sei o quê. E aí passou do ponto da saúde para o ponto do culto ao corpo perfeito. Isso é ídolo do coração. Amém? Segundo, as ideologias de vida. As pessoas passam a brigar entre si, a degladiar por suas ideias, sendo que muitas das vezes essas ideias não encontram nem apoio na palavra de Deus. Então, desenvolver raciocínio, intelecto, pensamento, glória a Deus. Estudamos isso hoje na escola bíblica, que o Senhor nos deu uma mente brilhante, e nós devemos desenvolver a mente, preservar a mente. E devemos examinar a nossa mente, porque a nossa mente ela é poderosa e ela não pode ser comprada. É algo que nos torna diferente dos animais, ou seja, é o que mais precioso o Senhor nos deu. Nós somos diferentes de toda a criação. Então, as ideologias de vida, o pensamento, o raciocínio podem glorificar a Deus. Mas o ponto é que as pessoas pegam as suas ideias e passam a brigar entre si
E muitas das vezes essas ideias não têm nem parâmetro na palavra de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que a palavra de Deus não é negociável. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não há nenhuma outra ideologia que possa ser colocada acima da palavra do Senhor fiel e verdadeira. Se você está no caminho da cruz, no caminho de Jesus, sinto lhe dizer, não existe ideologia que possa ser colocada acima ou em pé de igualdade com a palavra do Senhor. E para muitas pessoas a ideologia tem virado ídolo no coração. Podemos falar da ideologia do feminismo, que para muitas mulheres é um absurdo falar contra o feminismo, mas a Bíblia não defende o feminismo. A Bíblia defende a feminilidade, que é outra coisa. É outra coisa. Podemos falar também do machismo. A Bíblia não defende o machismo. A Bíblia diz, irmãos, que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, entregou a sua vida por ela. E a partir do momento que o homem dar a vida pela sua mulher, essa mulher tem prazer e alegria de estar sob a mesma missão e não no capacho. Estão entendendo? Estão sob a mesma missão e não no capacho, onde o homem manda e a mulher obedece. Não. E isso vai contra feminismo e isso vai contra machismo. Então, nenhuma outra ideologia pode ser colocada acima da palavra de Deus. Esses são só exemplos. Há também, irmãos, a questão da política. E eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje não, porque eu separei uns 12 exemplos aqui. E meia hora foi só nessa introdução, mas eu precisava dizer tudo isso para vocês. A política. A política, quando ela se torna... Prestem bem atenção nisso aqui, porque os obreiros já estão alinhados comigo. Pelo menos já sabem o que eu falei para eles, né? E agora eu vou dizer para você. A política, quando se torna uma bandeira acima do evangelho, não defendemos a palavra de Deus da mesma forma que defendemos os nossos ídolos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita. Isso é idolatria. Há pessoas que defendem mais os seus líderes políticos do que a palavra do Senhor. E o posicionamento político do cristão deve ser coerente. Preste atenção nisso. Equilibrado. E deve ser para além, preste atenção, da personificação do candidato. Vou repetir e vou traduzir para vocês. O posicionamento político do cristão deve ser coerente, equilibrado e deve ser para além da pessoa, do candidato político. Nós temos que estar atentos ao plano de governo e à agenda política. Aonde essa agenda política vai levar. E no final, ver qual saldo é mais positivo e qual saldo é menos negativo. E isso com base na palavra de Deus. Precisa dizer mais alguma coisa? Sim ou não, irmãos? Está claro? Está claríssimo. Então, é isso. E eu falei para os líderes aqui, eu não quero ver os líderes dessa igreja brigando por causa de candidato político. E nem parecido com Satanás. Porque tem crente que fica parecido com Satanás, irmão. Não personifica. Absorve, toma uma... E não é isso.
Não temos candidato perfeito, pode ter certeza, nem de um lado nem do outro. Mas o cristão tem que ser coerente com a palavra de Deus. E ele tem que olhar para o plano de governo e para a agenda política, porque todo mundo vai defender coisas que são a favor, contra, mais próximo, menos próximo da palavra do Senhor. E aí você tem que colocar isso na sua balança e pesar o que é mais positivo e o que é mais negativo para você e tomar sua decisão consciente. E não precisa ficar falando para ninguém, porque voto é secreto. Acabou. Simples assim. Aí você lembra do ponto anterior, as ideologias, o que elas dizem, o que elas pregam, aonde que elas vão levar, aonde que elas vão conduzir. E aí você vai tomando a sua decisão com base na palavra de Deus. Mas então o nosso posicionamento político pode ser um ídolo do coração, irmão. Porque tem gente que defende isso acima até da palavra. Não fala de Jesus com o mesmo afinco que fala do candidato dele. Ídolo do coração. Não tem imagem, não tem uma velinha acesa, mas tá tomando o seu tempo. Quarto, o trabalho. Muitos estão escravos dos seus planos de carreira. Perdem o seu propósito de vida. Perdem o seu ministério. E acabam não conseguindo pensar como um cristão que tem um plano de carreira. Mas um plano de carreira que levou um cristão embora. Vou repetir porque passou um abençoado. O trabalho, muitos estão escravos dos seus planos de carreira. Alguém sabe o que é plano de carreira? Plano de carreira é aquilo que você tem como meta. Eu quero um dia ser... A irmã Marizinha, me perdoa, mas eu vou usar a senhora como exemplo hoje. Suponhamos que a irmã Marizinha seja professora, né? De uma escola pública. Mas o maior objetivo da irmã Marizinha é se tornar diretora regional do ABC. De todas as escolas públicas da região do ABC. Isso é um plano de carreira. Só que muitas pessoas, em função desse plano, deixam de ser cristão. Ela não consegue se pensar como um cristão que tem um plano, mas ela tem um plano que levou um cristão embora. E há muitas pessoas, irmãos, que estão idolatrando isso. Sem um plano de carreira não viverei. Se eu não chegar lá, se eu não for, se eu não tiver determinada posição, tornou um ídolo do coração. É o plano de carreira que conduz quem a pessoa é. E ela trabalha, se mata, esquece da família, esquece da igreja, esquece de Deus, esquece da palavra, esquece da vida de oração, esquece do jejum. Por quê? Porque tudo gira em torno do plano de carreira, que é o que ela quer ser. Ídolo do seu coração. O cristão tem que ter plano de carreira, mas o plano de carreira não pode levar o cristão. Isso leva a equilíbrio. A gente precisa saber, irmãos, quais são os nossos limites. Será que eu preciso trabalhar tudo isso? Será que realmente eu preciso de tanto dinheiro assim? Ou eu posso administrar melhor o que Deus me deu? Ser mais prudente, ter mais sabedoria e glorificar a Deus nas minhas finanças. Há muita gente idolatrando o trabalho. Você pode dar um glória a Deus? Tá difícil? A ecologia. Que isso, pastor? O meio ambiente.
as pessoas que defendem uma consciência ecológica, isso é totalmente louvável e Deus se agrada disso. Porque Deus mandou a gente cuidar e preservar o jardim. E no jardim tinha o quê, irmão? Tinha animal, tinha planta, tinha alimento, tinha tudo. Era para cuidar e preservar do jardim que tinha tudo lá. Deus se agrada. Amém? É louvável. O problema é que essa consciência ecológica tem levado muitas pessoas a ver a terra como a mãe terra. Alguém já ouviu essa expressão? A mãe terra? Ou a mãe natureza? E esse pensamento vai chegar ao que nós chamamos de panteísmo. E o que é panteísmo, pastor? Panteísmo é uma religião que vê Deus em tudo e tudo é Deus. Então, a mãe natureza, a natureza, ela passa a ser um Deus, uma força divina. Só que isso não tem nada a ver. Porque o nosso Deus, ele é criador da criação. Ele não é a criação. Ele está na criação, ele sustenta a criação, mas ele transcende a criação, ele ultrapassa a criação. É o que a gente vai chamar na teologia de imanência e transcendência. Deus está na criação, mas ele ultrapassa a criação. E o panteísmo vai dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Então a vaca é Deus, a natureza é Deus, a árvore é Deus e não sei o que é Deus. E há muitas pessoas que começam com um pensamento: eu tenho que cuidar da água, preservar os animais, não matar os bichinhos. E aí quando a pessoa vê, isso vira uma causa acima do evangelho. E ela vira uma idólatra. E isso é um ídolo do coração. Não está personificado numa... Até está, né? Porque você tem a árvore e tal lá como uma adoração, como um Deus, ou Deus está nessa árvore, né? Se a gente for pensar, irmãos, existem muitas religiões panteístas. Muitas. Vou dar um exemplo para vocês, né? E cada um, a gente enquanto cristão, a nossa base é a palavra de Deus. E a gente não foge dela. Amém, irmãos? Mas vou te dar um exemplo. As religiões de matriz africana, elas são religiões panteístas. Elas são. O hinduísmo, que é lá da Índia, é uma religião panteísta. Eles adoram o deus vaca. Estão entendendo? E aí o cristão ele tem que tomar cuidado, porque através de uma consciência de ecologia, de cuidado, ele pode virar um idólatra do coração. Devemos cuidar da natureza, mas sempre glorificando o nosso Senhor. Para acabar, vou parar por aqui. O sexto. O dinheiro, irmãos. E a Bíblia vai chamar o dinheiro de Senhor. Ou seja, muitos viram escravos do dinheiro. E a Bíblia vai dizer que a gente não tem como servir a dois senhores. Servir a Deus e servir a Mamon. E muitas pessoas estão vivendo em torno do dinheiro e o dinheiro virou um ídolo no seu coração. Você quer saber onde a gente é desafiado? A gente é desafiado, eu sou também. É nos dízimos e nas ofertas. Porque para você dizimar e ofertar, você precisa ter uma consciência que não é você que está dando 10% para Deus, mas é Deus que está permitindo você viver com 90%. Porque o fôlego de vida que você tem é Ele que te dá.
Você sai e volta porque Deus te guardou. Muitos saíram e não voltaram em relação ao seu trabalho. Então, quando a gente começa a perceber que Deus cuida de nós, que é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem abre as portas, é Ele quem sustenta a gente, nos dízimos e nas ofertas a gente é desafiado a mostrar que não somos governados por isso daqui, pelo nosso bolso. Bom, tem crente que é pessoa maravilhosa, amoroso, é tudo. Mas mexe no bolso dele para você ver. Pede uma doação para ele. Fala assim, meu Deus, eu já faço isso, já faço. Não consegue, por quê? Porque às vezes está aprisionado ali. Né? Mas é claro que isso tem que ser um autoexame. Né? E a gente, é o que Paulo vai dizer, examine, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa examinar a nossa consciência, o nosso coração, tendo a palavra de Deus como espelho, como luz. E o Espírito Santo também nos constrange nesse processo de ver quem nós somos e onde nós estamos sendo conduzidos. Bom, tinha ainda o 7, o 9, o 10, o 11. E ainda dentro desses aqui tem outros exemplos, mas vamos ver se semana que vem eu consigo terminar. A lista de exemplos é bem extensa. Temos muitas outras coisas que podem ocupar esse lugar, que é único e exclusivo do Senhor. No capítulo de número 35, antes da morte de Raquel, olha que interessante. Jacó convida todos os seus familiares a se desfazerem dos ídolos, mostrando assim arrependimento. Então, depois que Labão vai embora, né, que faz o acerto lá com Jacó, depois que Jacó aqui já se encontrou com Esaú, seu irmão, e foi tudo bem, fizeram as pazes lá, tudo abençoado. Antes de Jacó dar à luz ao seu segundo filho, Raquel dá à luz ao segundo filho de Jacó, Jacó chama a sua família e fala assim, ó, vamos abrir mão, vamos lançar os ídolos fora. Ele chama a sua família ao arrependimento. E aí Jacó, a Bíblia diz que ele pega esses ídolos e enterra eles ao pé de uma árvore, de um carvalho. E aonde eu quero chegar? Que da mesma forma que Jacó convidou a sua família a abrir mão dos ídolos, e ele enterrou esses ídolos aos pés de uma árvore, nós somos convocados por Jesus a depositar, a deixar os nossos ídolos aos pés de um outro madeiro, a cruz do Calvário. Jesus te convida, te chama a lançar esses ídolos aonde? Aos pés da cruz e enxergar que está consumado uma obra linda, uma obra perfeita, uma obra maravilhosa, uma obra de salvação que Ele fez por mim, por você, por amor. E eu quero encerrar dizendo que talvez todos nós aqui iremos sair da igreja nessa noite se sentindo um pouco idólatra. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Você vai sair daqui com esse sentimento. Mas semana que vem você vai voltar e o Senhor vai te mostrar o que a graça dele faz na nossa vida. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu falei que a gente ia caminhar devagar e que a gente ia chegar no lugar. Então guarde isso no seu coração, irmãos. A gente decidiu colocar. Se o Léo puder vir fazer um solinho para mim aqui, para orar. A gente decidiu colocar esse tema. É um tema forte, logo no começo do ano, porque esse ano é o ano da decisão, né? Que o nosso ministério vai caminhar falando a respeito disso. E a gente precisa decidir.
romper com os ídolos do nosso coração, senão a gente vai estar sempre caminhando no mesmo patamar de fé, e não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer nos levar para um modo mais excelente de vida. O Senhor quer que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus, que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, que olhem para nós e resplandeça a luz do Senhor sobre a nossa vida. Sabe, há muitas pessoas que estão caminhando e estão se perdendo nos ídolos do seu coração. E estão chegando a uma frieza espiritual absurda. E nós somos convidados, irmãos, a romper com a idolatria. Irmãos, tinha tanta coisa para falar aqui para vocês, mas vamos ver se semana que vem a gente consegue. Porque eu quero trazer também, eu falei muito de questões da sociedade, mas eu quero trazer também esse tema idolatria para aqui dentro também da igreja. Né? Quantas pessoas estão idolatrando homens e mulheres? Quantas pessoas estão idolatrando amuletos? Mas Jesus é suficiente. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. A nossa fé, ela é perfeita, ela é libertadora, e somente a graça de Deus é o suficiente para nos transformar e nos fazer viver o sobrenatural. Se o importante não é, irmãos, estar em algum lugar, ter alguma coisa, estar no ambiente, dentro de um ritual. O importante é que nós venhamos a adorar o nosso Deus como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Quando o Senhor dominar o teu coração, quando o Senhor dominar a tua mente, quando o Senhor dominar a tua vida, e você falar assim: até que nada mais importe, para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O dinheiro pode acabar, as coisas podem acabar, a porta pode fechar, a doença pode bater na porta, mas eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! O Senhor está convidando esta igreja, e não é igreja simplesmente no coletivo, é eu e você no particular. Você não depende de homem, você não depende de mulher, você depende de Jesus. É Ele quem irá fazer a obra completa na minha vida e na sua vida. Não seja conduzido pelo seu trabalho, mas conduza Ele. Não seja conduzido pelo seu dinheiro, mas conduza o seu dinheiro. Aleluia! Diante da cruz nós somos chamados, irmãos, a abrir mão das nossas convicções, das nossas ideologias, das nossas ideias. Porque a cruz e a palavra de Deus é o único caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Que você saia daqui nessa noite com essa palavra queimando no seu coração, irmãos. Sua vitória não está no monte, não. Você pode até fazer um propósito lá e Deus te responder, mas não é o monte, é o Deus do monte. É o Deus que está acima de todas as coisas. É a sua verdade, é a sua sinceridade com o Senhor. E perceba
Em nome de Jesus. Prestem atenção aqui, todos. Perceba se os seus sonhos estão esfriando a sua fé. Se a sua prática está esfriando a sua fé. Se isso está como um ídolo dentro do seu coração e você precisa romper, porque Deus é o mais importante que você pode ter na sua vida, não há outro. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Eu te louvo por esse tempo, te louvo pela vida dos meus irmãos que aqui estiveram. Senhor, que aqueles que não puderam vir, que eles ouçam essa ministração. E que esta palavra continue falando ao coração dos teus filhos. Não só hoje, mas todos os dias das suas vidas. Senhor, que o Senhor nos capacite, Pai, enquanto ministros da tua palavra neste lugar. Com humildade, Senhor. Ser capacitados por Ti a viver a tua palavra. Porque da mesma forma, Senhor, que essa mensagem corta lá, ela corta aqui também. Então, nós queremos, enquanto igreja, enquanto um povo unido, glorificar o Teu nome em tudo. Nos constrange com o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Semana que vem nós daremos continuidade a esse tema. Se você puder, fala por irmão, seu amigo. Se você não veio domingo passado, mas, assiste a mensagem lá, Deus vai falar com você. Semana que vem a gente vai continuar. E em nome de Jesus vai ser uma bênção. Eu senti falta de muita gente no EBD hoje, mas foi uma bênção, né? Os que estiveram aqui foi maravilhoso. Então, semana que vem, 9h15 da manhã, estaremos aqui de novo, tá bom? Eu acho que é